Boa noite a todos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus possa nos envolver neste momento e trazer para todos nós que estamos aqui nessa noite aquilo que aqui viemos buscar. E que possamos, através do Evangelho de Jesus, descobrir o verdadeiro sentido da fé vitoriosa. Se eu começar a andar, vocês não estranham não, porque eu sou professor, então eu tenho costume de andar pela sala de aula. Então eu não sou de pessoa de ficar parada num ponto fixo. Ainda bem que não está filmando, porque se estivesse filmando, daí o câmera ia ter que ficar rodando para lá e para cá. Mas vamos lá. Vou falar hoje da fé vitoriosa. Está no livro Jesus no Lar. É uma psicografia do espírito Neio Lúcio, através do nosso irmão maior, Francisco Cândido Xavier. E o nosso, vamos dizer assim, o nosso autor principal hoje é o apóstolo André. Alguém conhece o apóstolo André? Ou já ouviu falar do apóstolo André? O apóstolo André nada mais, nada menos que foi o primeiro apóstolo recrutado por Jesus. Nosso Mestre Jesus. Foi o primeiro apóstolo a ser recrutado pelo Mestre Jesus. E André era irmão de quem? André era irmão de Pedro. Simão Pedro. E André, numa determinada fase da vida dele, ele teve a oportunidade de presenciar o primeiro milagre de Jesus. E o segundo milagre de Jesus também, consequentemente. O primeiro milagre foi a transformação da água em vinho, no casamento, aonde faltou o vinho. Os anfitriões da casa ficaram todos aflitos, que iam servir para os inúmeros convidados que ali estavam. Daí a figura de Jesus foi acionada, e André também estava ao lado dele, presenciou. Quando Jesus falou assim, tragam água e me enche todos esses vasos aqui de água. Daí também numa outra passagem, eles estavam voltando de Jerusalém, um leproso se aproximou de Jesus. E André também presenciou essa cura, também desse leproso. Então André teve duas oportunidades antes de acontecer com ele a fé vitoriosa. Mas aí, quando que aconteceu a fé vitoriosa com André? Na grande pescaria. A maioria que é conhecedor que Pedro, Simão Pedro e André eram pescadores. E eles tinham uma dívida enorme com a Receita Romana. Eles tinham uma dívida transbordante. E eles passaram uma noite inteira jogando a rede, e não pescaram nada. Daí no amanhecer, Jesus estava com eles na margem do rio. André já totalmente desanimado. Simão Pedro, que é como muitos, principalmente igual eu, os nervos à flor da pele, já achava, vou ser enforcado. A hora que os soldados romanos me caçar aí, eu vou ser enforcado, porque a minha dívida é impagável. Minha dívida não tem como eu pagar a minha dívida. Não pesquei nada. Daí Jesus se aproximou do barco e falou, lance a rede mais uma vez. Pedro, como nós, a gente passou a noite inteira jogando rede, tirando rede, jogando rede, tirando rede, e nada pescamos, Senhor. Daí foi a fé de André, a fé vitoriosa de André. Simão, confia. Pedro, confia. Ele não era Simão Pedro ainda. Pedro, confia. Se esse homem está falando para jogar a rede mais uma vez, confia. Que vai dar certo. E a pesca foi o quê?
transbordante. Eles mal conseguiam tirar a rede do mar. Foi tanta benção que ele pagou a dívida dele e ainda sobrou dinheiro e ainda, vamos dizer assim, sobrou peixe, que eles doaram peixe para toda aquela comunidade que ali estava junto deles. Agora vamos avançar um pouquinho na história. Houve uma determinada fase do ministério do Mestre Jesus, que ele pegou e falou assim: eu vou separar meus apóstolos de 2 em 2 e vocês vão pregar por toda essa região aqui da Galileia. E com quem André caiu? Justamente com Pedro. Daí agora que a gente vai entrar no contexto da outra fé vitoriosa, na fé vitoriosa que se compara a nós, a nossa busca pela fé vitoriosa. Muitos de nós aqui já somos vitoriosos. Só de estar aqui na casa espírita a gente já é vitorioso. Só de enfrentar, muitas vezes, o trânsito, às vezes uma situação que a gente possa ter dentro do nosso lar, para estar aqui, nós já somos vitoriosos. Mas vamos para o que realmente interessa na noite de hoje. Destacava André certas dificuldades na expansão dos novos princípios redentores de que o mestre se fazia emissário e se referia aos fariseus com amargura violenta. Quer dizer, André, ele questionava tudo que os fariseus faziam porque ele via aquilo ali como uma hipocrisia. Porque, vamos dizer assim, os fariseus falavam uma coisa, pregavam uma coisa e faziam outra. Totalmente contra a lei. Totalmente contra o que o Mestre Jesus deixou em seus ensinamentos nos 3 anos de seu ministério. Concitando os companheiros à resistência organizada. Jesus, porém, que ouvia com imperturbável tolerância a argumentação veemente, asseverou tão logo e se estabeleceu o silêncio. Nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai, ausentando-se do amor que nos cabe cultivar uns para com os outros. Então, meus irmãos, se essa casa hoje está em pé, se o amor e esperança hoje está em pé, é porque a gente vive como? A gente vive de uma forma de uma família. Um respeita a limitação do outro e um respeita a vontade do outro. Ninguém nos obriga a estar aqui. Ninguém nos impõe, você vai ter que ir no amor e esperança, porque se você não for lá você vai ficar fora da salvação. Não tem uma regra. E talvez porque se manifestasse justificada expectativa em torno dos apólogos. O que significa a palavra apólogos? Apólogos são pequenos textos que tinha na época com algumas figurações. E é o que se refere também ao que Jesus ensinava, através de parábolas. E que a divina palavra sabia tecer. E contou muito calmo. Jesus agora tomou a palavra. E todo mundo abaixou a crista. Na época da fé selvagem, 3 homens primitivos com suas famílias se localizavam em vasta floresta. E, findo algum tempo de convívio fraternal, passaram a discutir sobre a natureza do Criador. Um deles pretendia que o Todo-Poderoso vivia no trovão. O outro acreditava que o Pai residisse no vento. E o terceiro, que ele morasse no sol. Todos se sentiam filhos dele, mas queriam a viva força, a preponderância individual nos pontos de vista. É que nem a gente pode trazer para os dias atuais. A minha fé vai me salvar. A fé do outro lá não tem como a gente dimensionar. Não tem, vamos se dizer assim, um fezômetro. A fé do Alex tem mais potência do que a fé da Marina. Entendeu? A fé da Marina tem mais fé do que a Jussara. E assim sucessivamente. Não tem como a gente dosar a fé. Porque, vamos se dizer assim, a fé,
a manifestação da fé se dá nas pequenas coisas, nos pequenos gestos. Que nem a gente já teve outros exemplos de fé na história também, que vamos se dizer assim, Jesus nem presente estava no local, ele só apenas estava conversando com um centurião romano, e esse centurião romano pediu para que curasse o servo dele. Mas aí ele pegou também e falou assim, eu não sou digno que tu entreis em minha casa, em minha residência. Jesus falou para ele, simplesmente olhou para o centurião e falou assim, eu nunca vi tamanha fé. Pode ir para a tua casa, que a hora que você chegar lá, teu servo já vai estar restabelecido, já vai estar curado. O óbolo da viúva, ela tinha fé, porque ela só doou o que ela tinha. À toa que Jesus perguntou para os apóstolos, qual que foi o que mais doou? O que doou 30 moedas de prata, o que doou 5 moedas de ouro. Mas não. Foi a viúva que ela deu centavos. Era o que ela dispunha. E ela não tinha nada que resguardasse ela para horas depois ou para o dia seguinte. Ela simplesmente confiou. Ela simplesmente exerceu a sua fé. Depois de ásperas alterações, guerrearam abertamente. Um dos 3 se munira de pesada carga de minério. O outro reuniu grande acervo de pedras. E o último se ocultara por detrás de compacto monte de madeira, achas de lenhas, e rudes calhaus eram as armas do grande conflito. Invocavam todos a proteção do Supremo Senhor para seus núcleos familiares e empenharam-se em luta. E tamanhas foram as perturbações que se espalharam na floresta, prejudicando árvores, os animais que lhes sofreram as flagelações, e que o todo compassivo, Deus vendo toda aquela guerra ali, desnecessariamente, porque um queria provar que estava no sol, o outro no vento, o outro no trovão. Deus falou assim, vou mandar um mensageiro lá. Mandou uma pessoa bem simples, no meio dos 3. O mensageiro visitou-lhe os redutos, na forma de um homem simples. E longe de retirar os instrumentos com que destruíam a vida, afirmou que os patrimônios que dispunham eram todos preciosos entre si, elucidando-os tão somente de que necessitavam imprimir novas direções às atividades em curso. Explicou-lhes que os 3 estavam certos na crença que alimentavam, porque Deus reside no sol, que sustenta as criaturas, no vento, que auxilia a natureza, e nos refresca também, e no trovão, que renova a atmosfera. E com muita paciência esclareceu a todos que o Criador só pode ser honrado pelos homens através do trabalho digno e proveitoso, ensinando o primeiro a transformar os duros fragmentos de minérios em utensílios para os tratos com a terra. Nas ocasiões da sementeira, ao segundo a converter-se achas de lenhas em peças valiosas ao bem-estar de todos, e ao terceiro a utilizar as pedras comuns nas edificações de abrigos confortáveis, acrescentando em tudo a boa doutrina do serviço, pelo progresso e aperfeiçoamento geral. Os contentadores compreenderam, então, a grandeza da fé vitoriosa, pela ação edificante, e a discórdia terminou para sempre. O mestre fez uma pequena pausa e aduziu com mais severidade. Em matéria religiosa, cada crente possui razões respeitáveis e detém preciosa possibilidade que deve ser aproveitadas no engrandecimento da vida e do tempo, glorificando ao Pai. Quando a criatura, porém, guarda a bênção do céu e nada realiza de bom em favor dos seus semelhantes e a benefício de si mesmo, assemelha-se ao avarento, que se precipita no inferno, da sede e da fome, no intuito de esconder, indebitavelmente, a riqueza que Deus lhe emprestou. E por isso mesmo, a fé não ajuda, não institui e nem
consola, não passa de escura vaidade do coração. Pesado silêncio desceu sobre todos, e André abaixou os olhos tímidos para melhor fixar a mensagem de luz. O que podemos tirar de reflexão dessas simples palavras do Mestre Jesus? Em O Livro dos Espíritos, a questão 806, os benfeitores espirituais afirmam que a desigualdade social é obra do homem e não de Deus. Allan Kardec questiona sobre a possibilidade da igualdade absoluta das riquezas, e os benfeitores advertem que não é possível, pois a diversidade das faculdades e caracteres opõe-se a isso. Na questão 811, também do Livro dos Espíritos, essas orientações da espiritualidade superior estão inseridas no inciso 3, no capítulo 3, parte do Livro dos Espíritos, que se aborda a lei da igualdade, contestando, ainda que a desigualdade social desapareça da Terra, junto com a predominância do orgulho e do egoísmo, resultando somente a desigualdade do mérito. Essa questão da avareza sempre nos remete a outros enfoques, porque a lei de amor determina que devemos ofertar ao próximo tudo aquilo que temos, visando o amparo da criatura humana e a melhoria da sociedade. Pois o verdadeiro cristão sempre deve ser útil em qualquer circunstância e a qualquer pessoa. Esse é um dos ensinos morais da parábola do bom samaritano, Evangelho também segundo o Espiritismo. Muitos de nós já conseguimos superar a avareza material. Mas a benfeitora espiritual Amélia Rodrigues, na obra Trigo de Deus, psicografia de Divaldo Franco, consegue enriquecer esse assunto falando-nos em outras formas de avareza que se revelam a nossa imperfeição moral. Quanto de nós somos ávaros da saúde, porque temos boas condições físicas, mas levamos uma vida ociosa ou ficando apenas preocupados com as questões pessoais e familiares. Não nos permitimos ser úteis àqueles que estão enfermos do corpo, necessitando de alguém que lhe dê um abraço, uma palavra amiga, ou simplesmente um banho, ou um prato de comida. Outros optam pela avareza do conhecimento, uma vez que gozam de uma lucidez de raciocínio e são portadores de vasto patrimônio intelectual, mas não compartilham com as demais pessoas, sobretudo com aqueles que são carentes nessa área, de total sorte que poderiam ser voluntários em entidades assistenciais, ofertando, por exemplo, reforço escolar para os mais carentes e os mais necessitados. Há também a avareza de amor, havendo indivíduos que têm dentro de si um profundo desejo de ajudar o próximo, mas bloqueiam esse impulso por diversos motivos: falta de tempo e de oportunidade, outras metas existenciais e etc., enclausurando-se na indiferença que os tornará infelizes. Ainda podemos incluir a avareza de tempo, pois há muitas pessoas que têm tempo disponível, porque não trabalham ou conseguem melhor administrar o tempo que possuem. Suas cargas de horários de trabalho são flexíveis, mas optam por desperdiçar esse tempo que lhes sobra com distrações na internet, exagero nos cuidados com o corpo físico, conversação desnecessária e fútil, e leituras vazias, e etc. Esquecendo-se dos cuidados com o espírito, que envolve a caridade, a presença no templo religioso e outras condutas ricas de espiritualidade. Tem muitas pessoas que vêm, não só na casa espírita, mas também vai em outros templos religiosos, que está à procura do quê? De acolhimento fraterno. E acolhimento fraterno, pessoal, não precisa ter dinheiro para fazer. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um seja bem-vindo, um volte sempre, já é um acolhimento fraterno. Eu sou testemunha viva disso. Eu já entrei em outras casas espíritas aqui de Bragança Paulista,
E eu não fui nem percebido a minha presença. Não tinha ninguém na porta para me dar uma boa noite. Não vieram me perguntar quem eu era, quem eu deixei de ser. E a hora que eu saí, eu fui embora, eu não tive nenhuma boa noite. Ou você vai voltar no próximo trabalho? Eu entrei invisível, assisti o evangelho e saí invisível. Então precisamos refletir mais sobre o que estamos fazendo com os preceitos morais ensinados e vividos pelo Mestre Jesus, a fim de que possamos nos esforçar para vivenciá-los, pois somente o amor nos permitirá superar o câncer da avareza, suavizando a desigualdade social que deixará de existir na sociedade regenerada do futuro. Como é de conhecimento de todos, a gente está passando por uma transição planetária. A regeneração já está na porta. Então a gente vai demorar quanto tempo para fazer a nossa fé se tornar uma fé vitoriosa? O que a gente precisa? Quais são as ferramentas que a gente já tem nas nossas mãos e que não estamos sabendo utilizá-las? E lembre-se, pessoal, a verdadeira fé vitoriosa, ela nos transforma de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Pensemos nisso. Gratidão pelo tempo disponibilizado, que possamos ter um bom atendimento no passe e que a espiritualidade amiga possa acompanhar vocês durante o decorrer dessa noite e no decorrer de toda a semana. Gratidão pela oportunidade. Me desculpe. Eu tenho uma música porque a gente está estudando segunda-feira as obras do André Luiz. E foi falado sobre um kit espírita. Então, dentro dessa música, pessoal, tem tudo que precisamos, para se dizer assim, tem tudo que precisamos e que encontramos dentro da casa espírita, e são ferramentas, para que quem ainda não tem, ou acha que não tem, mas todos nós temos, que possamos colocar essas ferramentas em práticas, que possamos utilizar essas ferramentas, para que quando chegar o planeta de regeneração, que será aqui mesmo na Terra, se a gente não tiver aqui, que a gente possa voltar melhor na próxima, tá bom? Então preste bem atenção. Eu agora vou fazer uma pitadinha assim de inveja. E o Camarina, a gente conheceu o cantor e o compositor dessa música. Compositor não, porque foi psicografada, mas a gente teve o prazer de conhecer ele no sábado. Tá bom, e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do amor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, deliberado e meditei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse povo espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho, depois de muitas e muitas peças.
oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, ele cai e ele guia. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, que se mandou para os sedentes calmar, mente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus, depois de muitas preces, palestras e água da fé, ele cai e ele guia. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital e alma, que se controle, transcendente calma, mente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital e alma, que se controle, transcendente calma, frente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa, frente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Pessoal, mais uma vez, gratidão a todos. Que o Mestre Jesus possa envolver a todos vocês e que vocês realmente saiam daqui melhores do que aqui chegaram. Tá bom? Uma boa noite a todos e gratidão pela paciência que tiveram comigo. Muito obrigado.